Fala, meus amigos, tudo na paz? Estou aqui para mais uma aula de filosofia, e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a escola de Frankfurt. Hoje nós vamos entender um pouquinho como que esses pensadores, esses intelectuais que eram filhos de empresários e profissionais liberais judeus, eles que foram profundamente tocados pela crise social alemã, foram tocados pelo colapso liberal, pela Revolução Russa, pelo início da União Soviética, como que eles pensavam. Então, o Instituto de Pesquisa Social, esse nome que vocês estão vendo aí, que eu não consigo pronunciar em alemão, também conhecida de Escola de Frankfurt. Bom, esses aqui foram os principais intelectuais, Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Walter Benjamin, Erich Fromm e Friedrich Pollock. Esses são os principais pensadores, intelectuais. Eles desenvolveram seus estudos com base em um referencial teórico marxista. Então, eles eram marxistas, incorporando elementos como a psicologia social e a psicanálise. A ideia fundamental era construir uma teoria crítica da sociedade que pudesse fornecer elementos para a superação da crise em que eles se encontravam. A ideia era uma intervenção direta na vida dos homens. A ideia era fazer que a filosofia pudesse ser formada em cima de um compromisso social. Esse grupo de pensadores voltou seus estudos para a decadência da burguesia liberal, também sobre o antissemitismo, sobre a revolução de caráter socialista ocorrida na Rússia. Eu tenho certeza, se muitos de vocês que estão me assistindo agora vivessem na Rússia durante o início do século XX, na época do governo do Czar Nicolau II, muitos também teriam participado da Revolução Russa, teriam se aliado ao partido bolchevique. Bom, é com base nessas indicações que se basearam os estudos da psicologia social. Eles basearam no capitalismo, o estudo do fenômeno totalitário, mais precisamente a compreensão dos meios de comunicação, de propaganda, para que, em uma sociedade de massa, garantisse o pleno exercício do poder, como exemplificar a experiência nazista e depois a experiência fascista, e também a sociedade de massa, onde eles procuravam estudar o problema do consumo na sociedade de massa, também evidenciando a questão dos meios de comunicação e do que denominavam indústria cultural. Então, a escola de Frankfurt procurava estudar não apenas o capitalismo e o socialismo de massa, mas como que a indústria cultural ou a chamada cultura de massa, ela propagava a comunicação entre as pessoas para poder discernir uma ideologia, como foi o caso do fascismo na Itália, o nazismo, o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha. Bom, vamos entender um pouquinho como se dividia a teoria crítica e a teoria tradicional. O pensamento de Frankfurt, os frankfurtianos, colocou em questão os postulados das teorias positivistas, consideradas pelos seus integrantes como tradicionais, ou seja, a razão instrumental, desprovida de senso crítico, pois não contemplava as contradições inerentes aos fenômenos estudados, principalmente no que concernia o estudo sobre a sociedade. Vamos relembrar rapidamente em que se baseava o positivismo: na busca pela tecnologia. Nós estudamos no vídeo passado sobre o Círculo de Viena que eles eram neopositivistas, ou seja, a base da ciência, da tecnologia. Então, a filosofia, segundo a visão do Círculo de Viena, não podia ser entendida se não fosse algo voltado para a filosofia, para a ciência e a tecnologia. Mas os frankfurtianos, eles pensavam diferente. Não tem razão de pensar apenas no positivismo. Não tinha razão de pensar apenas na razão instrumental. Não havia sentido. Precisava pensar na sociedade, no senso crítico. Para os pensadores, a tradição do século das luzes afirmou a crença na capacidade humana de domínio sobre a natureza, instituindo uma razão funcional, científica
e matematizante, instituindo assim a coisificação do homem, o homem como objeto. Quando pensamos no homem à luz dos intelectuais do iluminismo do século XVIII, hoje nós podemos fazer até uma metáfora: nós somos apenas um número de CPF, nós somos apenas algo para ser colocado num dado estatístico, e a teoria crítica não concordava com isso. O homem não é simplesmente uma coisa, não é apenas um número matemático, não é apenas um objeto. O homem é muito mais que isso. A teoria crítica ela questionava o fetichismo do saber, expresso na teoria tradicional, a racionalidade burocrática e impessoal do mundo burguês, que, em última instância, levava ao totalitarismo e à coisificação do homem no consumo. A razão, na teoria tradicional, transformava-se em um instrumento de dominação, incapaz de superar a realidade e de proceder a qualquer transformação social. Então essas eram as críticas, a visão. Poxa, e aí? Será que o saber serve realmente só para isso? Será que é só um fetiche? Será que essa racionalidade burocrática e impessoal que o mundo burguês ele tenta colocar, essa série de documentos que ele tenta pôr, essa série de regras que ele tenta pôr, será que o homem, da forma como ele é colocado, essa coisificação do homem, é realmente a maneira correta? Então, essa razão da teoria tradicional era muito criticada pela teoria crítica frankfurtiana. A teoria crítica frankfurtiana se coloca como alternativa transformadora, engajada, que procura, no esclarecimento das contradições, o caminho para a superação da realidade histórica. Realidade esta engessada pela teoria tradicional positivista, que pensa em leis de movimento social sem considerar as circunstâncias históricas dadas, os contextos sociais. Então, a teoria crítica ela colocava os contextos sociais, colocava as circunstâncias históricas muito diferente da teoria tradicional positivista. Essa se mostrava engessada. Bom, vamos ver então o que Horkheimer, ele pensava sobre as diferenças entre a teoria tradicional e a teoria crítica. De acordo com Max Horkheimer, a teoria tradicional, ou também considerada como teoria positivista, se desenvolve seguindo a lógica de observação de fenômenos, de comparação aprofundada, para chegar à postulação de leis gerais traduzidas em conceitos. Já a teoria crítica é ancorada em noções, não em conceituações generalizantes. As noções não têm a solidez dos conceitos, pois aceitam a contradição, servindo para orientar o conhecimento em um determinado fenômeno e época. Permite uma associação entre o dito conteúdo científico e o bom senso. Tal situação pretendia desvelar o mundo de uma ideologia, ou situação, correspondente ao mundo social dominante, ou que detém o poder numa determinada época. Observando e fazendo uma breve análise de Max Horkheimer, nós podemos entender que ele criticava a teoria tradicional e positivista. Para ele, nós precisamos do bom senso. Para ele, nós precisamos criticar o mundo dominante. Nós não podemos viver à mercê de uma sociedade que detém um poder. Bom, e a aplicação da teoria crítica? Como que ela deve ser feita? A escola aplicou sua pesquisa na Alemanha, na República de Weimar. Tal pesquisa foi feita com trabalhadores. A pesquisa constatou que o número de dominantes havia aumentado em detrimento dos dominados. Os trabalhadores encontravam-se em miséria material e pauperizados culturalmente, e admiravam os dominadores e queriam se parecer com eles. O que se percebia era a assimilação de um conceito, de uma ideologia. A ideologia servia para legitimar a dominação. Observem que os meios de comunicação eram impregnados na sociedade. A cultura, através dos livros, do conhecimento, não era disseminado entre as pessoas mais pobres. Não era disseminado entre aqueles que tinham menos recursos. Muito pelo contrário, era propagada uma ideologia de dominação, como se os dominadores fossem os corretos. A pesquisa que foi colocada
lá na República de Weimar, conseguiu verificar que mesmo sendo pobre, mesmo sendo oprimido, as pessoas admiravam os dominadores, tinham discursos eliticistas. A mudança social deverá ocorrer com desmascaramento ideológico, ou seja, é fundamental que se explicite aos dominadores o problema da ideologia e a sua estreita relação com a dominação. Bom, os intelectuais foram perseguidos, evidentemente, né, pelos nazistas, precisaram se exilar, né, precisaram ir para os Estados Unidos, para a França, para a Inglaterra, mas mesmo longe de sua terra natal, eles continuaram fazendo os seus estudos. Após a Segunda Guerra Mundial, o Instituto voltou a ser sediado em Frankfurt, na Alemanha, e as novas gerações de pensadores foram surgindo e foram renovando a expectativa teórica crítica até ali desenvolvida. Bom, pessoal, é isso aí. É um pouco das ideias, dos pensamentos da Escola de Frankfurt. Espero que vocês tenham curtido, tenham relembrado o que nós vimos em sala de aula. Mas esse vídeo ele não interfere em nada. Que vocês leiam o nosso material, façam as nossas atividades. Muito pelo contrário, seria interessante que vocês lessem o material após ter assistido o vídeo e assistido novamente. Tá? Leia o material, faça o exercício, porque um complementa o outro, um ajuda o outro. Coloque as suas dúvidas nos comentários aqui embaixo, ok? Fiquem com Deus e até a próxima.